Deus precisava fazer uma substituição com Jesus. Ele precisava ter um homem de carne e osso no céu. Ele precisava ter um homem de carne e osso do céu, para que o céu estivesse dentro de nós. Deus pensou, eu vou colocar o céu dentro deles. Aleluia. Eu vou colocar o céu dentro deles. A carne mortal não vai suportar o céu que está dentro deles. Como eu faço isso? Deus cria um plano. E Ele ressuscita um homem natural. Um homem, Jesus, entra de carne e osso no céu, onde existe só coisas espirituais, um homem de carne e osso sentado no trono. Você está entendendo isso? Jesus hoje está que nem eu e você, assim, no céu. Quando Deus olha para Ele, Ele olha a humanidade toda. Deus olha para Ele assim, é o primeiro. A Bíblia diz que Jesus, Ele intercede por nós. Mas não quer dizer que Ele está ajoelhado orando por nós. A presença dEle no céu. Diz assim, ecoou pelos céus inteiros. Deu certo. Quando Deus olha para Jesus, deu certo. Não tem mais como voltar atrás. Eles vão vir para o céu. Não tem mais como dar errado. Já foi consumado. Consumado. Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que um dia o nosso corpo mortal ele vai ser transformado, mesmo em vida. Quando Jesus aparecer, o nosso corpo mortal, ele vai ser transformado. E nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem hoje. Mesmo. A vida, lá em Colossenses 3, fala que você vai ser revelado. Ou seja, você já é por dentro, tudo isso. Mas, pastor Rafa, tem tanto crente passando dificuldade, tem tanto crente preso em coisas, não sabe quem eles são em Cristo Jesus. Eles são o céu, dentro deles habitam o céu inteiro. Deus habita através do Espírito Santo dentro deles, dos crentes. E muitas vezes o crente passa dificuldade. Esses dias eu conversei com um rapaz, essa semana. Ele passou 2 anos da vida dele preocupado, porque tinham feito trabalho de feitiçaria para ele. Ele viu a rosa lá, que estava toda enrolada com fitas coloridas com o nome dele. E ele passou 2 anos preocupado com isso, porque fizeram um trabalho para ele. E eu olhei para ele e disse assim, abre a sua Bíblia, eu abri a minha Bíblia em Efésios, capítulo 1, no versículo 17, e eu disse para ele assim, você é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. A palavra de Deus diz que Ele te ressuscitou muito acima de todo principado e potestade. E você é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E a palavra de Deus diz ali, a partir do versículo 20, 21, que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, que é a igreja. E eu diz assim, todas essas obras aí naturais, ou irreais, ou sei lá o que seja, estão debaixo dos teus pés. Você está em Cristo, assentado com Cristo Jesus, muito acima de tudo isso. Ele olhou para mim, então isso não tem nada a ver para mim pedir a minha vida hoje, meu ministério. Não tem nada a ver. Você já está acima disso. Você crê na palavra, ponto final, acabou. A palavra diz que você está acima, acabou. Você diz,
Eu ordeno agora toda obra de feitiçaria, sai agora, em nome de Jesus, derrotado. Agora é desfeito. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Você e eu estamos em Cristo Jesus. Efésios 2, abre aí. Aleluia! Aleluia! Em Cristo, em Cristo. Tudo que Cristo conquistou, tudo que Ele tem nos céus hoje é seu. Um amém. É seu. Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo. Jesus hoje está sentado no trono, e você está nele. Está com Cristo, está favorável. Está com Cristo, está favorável. As pessoas falam no mundo, cantam uma música que está tranquilo, está favorável. E aí a letra está com os bandidos, as bandidas. Está com os vilão. Está com os vilão, está favorável. Eu nunca vi disso. Você está com Cristo, querido. Você está favorável. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai estar tranquilo e vai estar favorável. Bota a mão na cabeça assim. E diga assim: com Cristo, eu estou tranquilo. Eu estou favorável. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Você está em Cristo Jesus. Não interessa o que aconteceu no seu passado. Paulo diz: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu vou repetir isso aqui. Escuta isso. Não interessa o que aconteceu no seu passado. Ah, mas o meu namoro foi horrível. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Paulo era assassino de crente. Ele matava os cristãos. Você acha que não vinha na mente dele: ei, você é assassino, você não pode pregar o evangelho. Ele dizia: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Ah, mas eu tinha um bom emprego e hoje eu estou no ministério e não estou ganhando muito bem. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Você está em Cristo. É a mesma coisa, o filho do Silvio Santos tem dinheiro. O filho do Silvio Santos é rico. O Silvio Santos, ele é bilionário. Sabe que ele tem dinheiro, o filho do Silvio Santos? Agora você imagina comigo, uma pessoa se envolveu com o Silvio Santos, quando mais novo, teve um filho, mas se afastou do Silvio Santos e teve um filho sozinho. Logo depois, esse menino cresce, vai trabalhar numa empresa, e aí vão ver o nome dele. Eduardo e o sobrenome do Silvio Santos. Bravanel. E aí diz: cara, você é parente do Silvio Santos? Que eu saiba, não. Cara, dá uma olhada nisso aí, faz um exame de DNA. Tendo um exemplo. Aí o cara vai lá, faz o exame de DNA, filho do Silvio Santos. Aleluia! Pede demissão no mesmo dia, já vai. Demissão, minha carteira de trabalho aqui, não trabalho mais. Aí ele chega lá, avisa o Silvio Santos, avisa ele: ó, tu sabia que você tinha um filho? Não. Ah, o fulano de tal é seu filho. Sério? Então vem cá, traz aqui para mim. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Você é filho de Deus. Você tem direito a todas as heranças do reino de Deus. Só que às vezes nem eu e você sabemos disso. Dos benefícios de estar em Cristo Jesus. Mas logo depois chega um professor do Rema, um colega do Rema: ei, cara, deixa eu te falar o que você tem aqui. Aí você começa a descobrir que o seu pai está assim: filhão, vem cá. Quem pode dar uma glória a Deus, hein? Você está em Cristo. Em Cristo. Não interessa o que aconteceu no seu passado, se foi frustrado ou não. Você está em Cristo. Esquece das coisas que para trás ficam. Avança para aquelas que estão diante de mim. Você está em Cristo. Sabe que um exemplo muito fácil que eu dou, que todo mundo entende: leite. Quem já tomou leite? 6 pessoas. Quem já tomou Nescau? Aumentou 10. Nescau, o que é leite com Nescau, né? Geralmente de manhã, quando eu era criança, eu ia lá,
fazer o meu Nescauzinho. E aí o leite é branquinho, né? E aí eu pegava e botava ali, misturava o Nescau, ele ficava da cor da terra. Botava bem pouquinho dentro do leite, né? Da cor da terra. Misturava. E aí, se eu for tentar separar o Nescau do leite, dá para fazer isso? Você com Cristo é Nescau com leite. Você com Cristo é Nescau com leite. Não tem mais como separar. Romanos 8 fala: quem nos separará do amor de Deus? Será a morte? Será a fome? Será a nudez? Será a escassez? Nada nos separará do seu amor. Por amor a Ele, nós somos entregues ao matadouro todos os dias. Mas sabe de uma coisa? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Porque nada mais te separa de Cristo. O que pode te separar de Cristo? Sabe o que é? A sua mente. Porque você já está nele. É uma realidade. Mas Satanás pode usar pessoas para te dizer: não é bem assim. Não é bem assim. Circunstâncias podem te enredar. Mas você, quando tem a consciência de que você está em Cristo, nada mais te para, meu irmão. Nada mais te para. Desemprego não te para. Aleluia, desemprego não te para. Dinheiro não te para mais. Você pode não ter R$1 furado no bolso, mas você vai rompendo em fé. Não, está chegando, está chegando. Deus foi no seu futuro, já viu que está tudo bem. Diga assim: minhas contas estão pagas. E eu tenho dinheiro sobrando. Quero ver quem vai dar um glória a Deus agora por isso. Aleluia. Nós estamos em Cristo, nada vai nos parar. Nada, querido, nada vai te parar. Os seus colegas de faculdade não vão te parar. Lembrei agora, a Thay me convidou para ir na faculdade dela essa semana. Quem viu a postagem no Face? Foi maravilhoso. Eu agradeço todo dia que eu vejo a Thay. Obrigado, Thay. Né, Thay? Foi gratificante demais para mim estar lá. Aquela turma lá, toda lá, e a Thay me levou, a turma foi dividida em 2 grupos. O grupo da Thay tinha que escolher um líder e o outro grupo tinha que escolher outro líder. A Thay perguntou para a professora dela: posso levar o meu pastor? Ele é líder dos jovens. Claro, pode. Aí a Thay veio e me convidou. E aí o outro líder era um dono de uma empresa aqui em Caxias. E aí foi muito interessante. Aí chegamos lá e tal. Aí nos apresentamos. Eu falei que eu sou pastor de jovens. Aí, eu sei que você não ia dar glória a Deus. Falei que eu sou pastor de jovens, que nós tínhamos começado com 10 jovens, a gente está com quase 100. Já na verdade já é 100, mas tem uns ovelhas aí que não vem no culto de sábado. A gente vai resgatar elas. Me ajuda aí? Você me ajuda? E aí eu falei, me apresentei, falei e tal. Dei o endereço da igreja, claro. E aí ele se apresentou e aí todo mundo ficou interessado por aquilo que a profissão dele, né? Porque dava muita grana e tal, e todo mundo ficou interessado, e até a professora chamou, né? Agora vamos falar de liderança, não vamos? Está todo mundo interessado, né? No emprego do irmão. Né? E aí foi muito legal. E aí teve eu digo irmão, né? Porque só pode ser irmão em Cristo para fazer uma pergunta dessa para mim, né? Ele falou assim para mim: quem é o seu ídolo? Quem te inspira? Mas é botar a bola picando assim, ó. Sem goleiro, meu irmão. Né? Só pode. Ele disse assim: quem me inspira é um homem chamado Jesus. Ele, para mim, é o maior líder de todos, porque ele pegou 12 homens e formou a equipe dele. E mesmo depois da sua morte, esses 12 homens levaram o evangelho e chegou até nós. Não existe homem de maior liderança que esse. Deu certo, chegou até nós. Bem? Logo depois, eles estavam falando de liderança, de referência, que o líder tem que ser uma referência. Daí eu falei que nós, como líderes, todo mundo nasceu para ser líder. E todo mundo é um líder não só na empresa, mas dentro de casa. Com a sua esposa, com o seu filho. A gente mostra a liderança muitas vezes dentro de casa. E, na verdade, os jovens e adolescentes estão sem referência de liderança. Por isso que muitos jovens estão perdidos no mundo. Perdidos nas drogas, porque não encontraram uma referência de paz em casa. E foi isso que Deus viu na humanidade. Eu disse, Deus olhou para a humanidade e viu que não existia uma referência. Aí eu preguei, meu irmão.
Aí eu preguei, aí eu falei para eles assim, eu vou ter que falar de Bíblia para vocês. Eles até deram uma risadinha, né? E aí eu falei assim, eu tenho que falar de Bíblia para vocês. Deus olhou para a humanidade e não viu uma referência. Quem se espelhar, e Deus envia Jesus. E quando Deus envia Jesus, Ele envia a referência da humanidade. E aí hoje todas as pessoas se espelham e seguem a Ele. E daí quando eu falei isso, o líder do lado da professora falou assim, e que seria de nós sem essa referência, hein? Eu aceito Jesus. E toda hora vinha no meu coração, vou fazer o apelo. Eu disse, mas eu não queria que a Thay fosse expulsa da escola. Vou segurar a onda. Mas foi tremendo, querido, porque eu mostrei quem Jesus é para eles. A semente foi plantada. Amém? Aí eu falei, que toda hora falava assim, você é religioso, você que é um religioso. Aí eu falei assim, Jesus não é uma religião. Não existe uma religião, porque o homem queimou o filme de Deus. O homem, muitas vezes, vai lá, rouba dinheiro da igreja. As irmãs não podem usar calça, tem que usar saia, não pode raspar o sovaco, não pode cortar o cabelo. Eu falei tudo isso lá, gente. Isso, religião, não tem nada a ver com Deus. Eu disse, religião é o homem tentando chegar até Deus, mas Deus chegou até nós através de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nós falamos de Jesus lá, né, Thay? Até a Thay pegava uma brechinha e já, isso, aquilo outro. Glória a Deus, Deus foi glorificado naquele lugar, querido. Aleluia, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Através da sua vida, não tenha vergonha. Se a sua professora de biologia, não sei que geografia, biologia, sei lá, se ela falar que o homem veio de um sapo, do macaco, você levanta a mão. Professora, não é bem assim. Ela vai encher o saco e dizer, não te mete nas minhas aulas. Fica a mão levantada. Até alguém te dá a vez. Hoje veio mais um irmão para mim dizendo, vamos pegar essa febre aí, essa febre boa. Mais um irmão veio para mim dizendo que estava almoçando com uma galera e parou, na hora do almoço parou para orar. Vamos fazer isso? Quem almoça fora aí? Vamos fazer isso? Começou a orar e eles estavam falando mal dos crentes. Simplesmente baixou a cabeça e orou. Depois de 2 dias o cara veio perguntar, ei, você é crente? Que igreja você vai? Não precisou falar nada. Só um gesto mostrou quem ele é. Quem quer fazer isso? Aleluia! Aleluia! Mas aí é interessante que nós estamos em Cristo. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ser uma bênção nessa geração. Mas muitas vezes a mente ou amigos nos levam fora dessa realidade que nós temos em Cristo hoje. É, não é verdade, gente? Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração para falar hoje para vocês, como pastor de vocês, é necessário que nós venhamos a fazer jejum. Porque o jejum, ele mortifica a sua carne. Tem muito jovem e adolescente que está com a carne gritando. A mente vai lá e clica naquele site. Eu é que mando em você. E aí treme a perninha. Não vou. É um morto muito louco. Quem já viu isso? Antigamente tinha um troço desse, não tinha? Só os antigos sabem desse negócio. Nem lembro da música, nem vou cantar aqui. Aí tava... Sabe o que é morto muito louco? Porque você já morreu para você mesmo, querido. Você já morreu, você já era. Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim, morreu. Você já morreu. E aí você é um morto, e aí a sua mente está levando você, morto. A sua mente olha para o diabo olha para a sua mente e diz assim, eu é que domino o seu corpinho. Vai lá, vê pornografia, até tal hora lá no seu quarto, no seu celular. Eu que domino o seu corpo. Diga comigo, não! Diga não! Você é um espírito, você que domina o seu corpo, querido. Satanás está tendo brecha ainda na sua vida, seja livre disso em nome de Jesus hoje. Você que domina esse negócio. Você domina o WhatsApp. Você não precisa ficar até 2, 3 horas no WhatsApp. Você não precisa ficar fazendo isso. Troque por ler a Bíblia. Por que eu digo isso? O corpo muitas vezes está dominando. Sabe por que falta? Jejum. E eu quero lançar um desafio aqui para os jovens hoje. Nesse mês todos nós fazemos um jejum. Amém? Que dia é hoje? Hoje é dia 4, começo do mês. Até o dia 30, todos os jovens proponho esse desafio de fazer um jejum. O que é o jejum, pastor Rafa? O jejum é você se abster de alguma coisa. Não precisa ser comida. Pode ser Facebook, pode ser Facebook, pode ser WhatsApp, pode ser TV,
pode ser Coca-Cola. Para mim o que mais pega é carne, meu irmão. Só comer ovo o mês todo. Mas, queridos, você vai ver, muitos crentes, muitos jovens vieram falar comigo já. Pastor Rafa, não consigo me libertar do cigarro. E eu instruí eles a fazer o jejum, deu 1 mês no máximo, estava livre do cigarro. Sabe por quê? Porque o jejum, o que é o jejum? Por exemplo, esses dias aí eu fiz uma loucura, eu nunca tinha feito um jejum desse. Eu acordei de manhã e ia fazer até a meio-dia. Aí eu falei assim, quer saber? Vou pisar na cabeça do diabo e agora. E fiz até às 6 horas da tarde. Eu estava com a minha espinha aqui, ó, na parte da frente. Eu fiquei assim, Deus do céu, como a minha carne grita por isso, comida. Aí eu fiz esse jejum, assim, eu me alegrei demais, mano, por eu ter feito aquele jejum ali, sabe por quê? Porque eu lembrei lá do carisma. Se você quer algo de Deus que você nunca teve, então faça algo para Deus que você nunca fez. Se você quer algo de Deus que você nunca teve, então faça algo para Deus que você nunca fez antes. Seja radical por Jesus. E o jejum é isso, é você se abster. Para que o jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus, o jejum muda você, querido. Muitas vezes eu fiz jejum para conseguir serviço, passei fome. Muito jejum eu fiz para arrumar emprego, pensando que o jejum que eu fazia ia mover o poder de Deus para me dar um emprego. Só que eu só passei fome, porque eu não sabia o propósito exato do jejum. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Se a sua carne está propensa ao pecado, aos erros, ao vício, quando você coloca a carne... Aleluia. Quando você... Isso mesmo. A carne no lugar dela, vai ser mais fácil você resistir a outro pecado. Muitas vezes, eu já tive dificuldades de vencer algumas áreas que eu, por exemplo, fazia o jejum de Coca-Cola o mês todo. E aí no começo era tão difícil. Pensa em tu ir numa festa de aniversário. Já aconteceu isso comigo. E aí você vai na festa de aniversário, tem um monte de salgadinho. Aí começa a tirar os refrigerantes. Coca. Mas nem uma Sprite, misericórdia. Ninguém gosta de Fanta aqui? Nada. Água gelada? Não. Sabe onde é que eu fui tomar? No banheiro, assim, ó. E aí eu achei, mas que cúmulo isso. Depois daquele mês, lá no finalzinho do jejum, eu já nem queria mais Coca-Cola. Essa praga aí dos infernos. Isso aí nem me mexe mais comigo. E aí, terminou o jejum, nem sentia falta de tomar. E aí, às vezes, ia tomar um copo, tomava meio copo, assim, mas que troço mais forte desse jeito. Sabe por quê? Aí eu estava tão acostumado com aquilo. Muitos jovens estão tão acostumados com o pecado que aquilo ali já é o natural. Já é o natural da vida dele fazer aquilo. Sabe por quê? Falta de jejum, falta de comunhão com Deus, falta de oração. Quando você fazer um jejum e você vê que é você mostrar para a sua carnezinha que é você que domina e não é ela que te domina, abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Aleluia! Diga assim comigo, eu é que domino a minha carne e não é ela que me domina. Nada vai te parar mais, meu irmão. Quem está comigo aí no jejum? Quem está comigo? Estamos juntos. Olha o que diz aqui, eu quero ler com você esse versículo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Olha isso. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Não, você não está lendo a minha Bíblia aqui, ó. Só um pouquinho que eu vou voltar. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas, porém, nós, uma incorruptível. César Cielo. Hoje ele está fora das Olimpíadas, se eu não me engano, ele está fora das Olimpíadas. Na outra Olimpíada, ele passou anos de preparação nos Estados Unidos para ser o melhor. Um atleta come de tudo? Bacon. Picanha bem gorda, assim. Bastante fruta, bem reeducado na sua alimentação. Para o quê? Para desempenhar um bom papel. Eu e você devemos nos alimentar da palavra. Posso ouvir um amém? Nos alimentar da palavra, saber muito bem o que nós devemos fazer ou não, para que nós venhamos a ter um bom desempenho no reino de Deus.
Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Olha isso, gente. Antes, o que ele faz? Eu subjugo o meu corpo e eu reduzo ele à servidão, para que quando eu pregar aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira estar reprovado. Que versículo poderoso, querido. Que versículo poderoso. Eu não fico levando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu não fico fazendo da minha vida, vou deixar a vida me levar. Não, eu não corro a minha carreira como... Não, eu sou focado. Eu aceitei Jesus, eu tenho um foco. Eu quero ter uma família de Deus para a minha vida. Eu quero ter um ministério. Eu quero ter um ministério de Deus para a minha vida. E eu não corro como os outros correm. Eu sou focado. E sabe o que eu faço? Eu subjugo o meu corpo. Porque se eu deixar para o meu corpo, meu corpício, ele vai me levar a lugares que Deus não quer que eu vá e vai prejudicar o meu chamado, o meu ministério. Você sabe qual é a diferença de temor e medo? Temor é quando você teme a Deus, quando você não faz algo de errado porque você ama a Deus. Agora, o medo, você não faz algo de errado porque você tem medo de Deus. Eu me lembro que quando meu pai, eu era pequeno, ele só me olhava. Quem sabe o que é isso? Só eu? Ele só me olhava assim, é hoje. Eu não fazia nada de errado porque eu tinha medo dele. Mas quantos filhos tem aqui que não fazem coisas erradas? Os pais não batem e você não desobedece seu pai porque você ama ele, o pai natural. Quantos aqui? Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Na infância, muitas pessoas. Você não fazia aquilo de errado porque o quê? Você amava. E você não queria desrespeitar. Assim é com Deus, querido. Nós não erramos o alvo, nós não saímos daquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós amamos a Deus. Posso ouvir um amém aqui? O que Ele tem para a nossa vida é muito maior. Então, é isso que nós devemos fazer, subjugar o nosso corpo, colocar ele no lugar onde tem que colocar, onde tem que ficar. Amém? Rafa, mas aquele carro, eu tenho que comprar aquele carro. Você não viu ainda, se eu andar com aquele carro, as meninas vão se jogar para dentro. Quanto é que é a parcela? 1.300. E quanto é que é o seu salário? R$1.000. Você está rindo, mas eu já aconselhei jovem assim. Já aconselhei jovem assim. E a alma, e a empolgação, vai lá, aí quando vem o cara vem com o carro. Ô pastor, vem dar uma olhada no meu carro lá, vamos orar pelo meu carro. Querido, não deixe a sua alma e o seu corpo tomar partido da sua vida. Espere em Deus, tenha foco no Senhor, naquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Quantos jovens vão fazer 16 anos no ano que vem? Levanta a mão aí. Nesse ano ainda? Quem? Você estava escondido? O ano que vem, então, você pode entrar no Rema. Não, mas eu quero terminar minha faculdade. Não, mas eu tenho que... Meu irmão, o Rema é o caminho. Se prepara na palavra. Deus tem um grande futuro para você, mas se prepara primeiro na palavra, no seu chamado. Posso ouvir um amém forte? Abra sua Bíblia comigo agora em Colossenses, capítulo 2. Aleluia. Colossenses 2. Vocês me amam? Colossenses, você achou lá? Versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém, querido? Não é para andar segundo o conselho dos amigos, é para andar naquilo que o Senhor te aconselha. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que, gente? Arraigados e edificados nele. Você está em quem? Em Cristo. Nescal, lembra? Arraigados e edificados nele. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Agora olha para mim. Esses dias, uma semana, 2 atrás, mais ou menos, eu estava dormindo. E eu acordei de manhã com essa palavra no meu espírito. Árvore e raiz. E aí o Senhor falou, é essa palavra que eu tenho para você pregar nos jovens, o próximo culto. E aí me veio toda a ilustração.
eu lembrei que quando lá na minha casa, onde eu tinha um terreno, eu plantei uma árvore de araçá. Quem sabe o que é araçá? Eu plantei uma árvore de araçá, e aí deu 1 ano, deu 2 anos, e ela foi crescendo, ela estava aqui assim já, mais ou menos. E eu estava na expectativa, e aí? Vai dar fruto ou não vai? E eu ficava na expectativa, porque eu gosto muito de araçá, a minha esposa sabe. Eu gostava muito de araçá, e eu ficava na expectativa, e não vinha fruto. Passava 1 ano, passava 2, passava 3, e não vinha fruto. Daí o Senhor ministrou comigo, sabe por que não veio fruto, filho? Por causa que as raízes não estão profundas. Aí Deus falou comigo, tem muitos jovens hoje, adolescentes, que não estão dando frutos, porque ainda não estão arraigados. Deixa eu te falar uma coisa, nós já passamos da fase de ficar só no culto do Verbo Jovem. Aleluia, vou repetir isso aqui. Nós já passamos da fase de ficar só sentado nos cultos do Verbo Jovem. Deus falou claramente comigo. Existem muitos meus filhos ainda não estão frutificando, porque ainda não estão totalmente arraigados. Ou seja, estão, mas não estão. Eu já dei um exemplo aqui, como é estar, mas não está. Lembra? Quando eu falei, quando a minha esposa e eu assistimos um filme romântico. Quem estava aqui no dia que eu preguei isso? E ela está olhando o filme romântico, ela está chorando, e eu olhando para ela, olhando para o filme. E eu estou aqui. E daqui a pouco eu olho para ela assim, esse ator é bom, hein? Ela olha com uma cara de assassinato para mim. Eu não acredito que tu estragou essa cena. Eu estou vendo filme romântico com ela? Sim ou não, gente? Estou vendo filme romântico. Mas eu estou ali? Não. A mesma coisa, eu e Rafinha fomos assistir Guerra Civil no cinema. Eu, Rafinha e ela. O Homem-Aranha apareceu, o Rafinha... Uau! Que massa! O Rafinha, olhei para o lado da Dani, dormindo no cinema na Guerra Civil, querido. Ela estava? Estava, mas não estava. Ela é parceira, minha parceirinha. Desde quando nós nos conhecemos, sempre indo ver os Star Wars, Retorno de Jedi, Império Contra-Ataca. Essas coisas tudo ela vê comigo, parceira. Mas não está. Deus falou comigo, tem jovens que estão, mas não estão. Não pegam junto. Olha só o que está escrito na sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Abre lá. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí, querido? Deus é bom, né? Uma coisa eu tenho certeza, você vai sair daqui diferente hoje. Nós estamos avançando, amém? Você abriu lá? Mateus 13? Olha no versículo 20, o que é que diz? Porém, o que foi semeado em, aleluia, pedregais. O que foi semeado num monte de pedra, vamos resumir aqui, né? É de pouca duração. É de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tem outra versão que diz, logo abandona. Tem outra versão que diz, logo se desvia. Por quê, queridos? Porque é uma árvore que não tem raiz. Chegou a dificuldade, os ventos, as coisas e logo, cai. Porque o pastor não me cumprimentou, porque os irmãos lá não me cumprimentam. Agora eu vou dizer para você, imagina o Egon com a Valentina. A Valentina aprendeu a caminhar agora, né? E aí o Egon assim, vem com o papai, vem com o papaizinho. Ela é assim, vem com o papaizinho, vem. Agora imagina o Egon com um filho de 30 anos. Vem com o papai, vem com o papaizinho. É o que muito crente tem feito na igreja. Tem vindo na igreja e querendo que o pastor fale assim, vem com o pastor, vem com o pastorzinho. Querido, chega de bebê espiritual. Você não veio só no Verbo Jovem para ficar sentado e reclamando dos outros. Você foi chamado para esse lugar para ser uma bênção aqui, nesse lugar. Você não está mais na fase de receber elogio, coisa boa que você veio no Verbo Jovem. Não, você está na fase de abençoar, de falar para as pessoas, ei querido, vem cá que eu vou te dar um abraço aqui. Coisa boa que você veio, se preocupar. Quem não veio? Vou ligar amanhã mesmo. Por que não veio no Verbo Jovens, cara? Cabeção. Amém? Você está numa outra fase.
Aí eu digo para vocês, existem vários ministérios aqui no Verbo Jovem. E às vezes as pessoas estão vindo sentado no banco e não se envolvem. Sabe o que vai fazer você crescer e ter raízes? Entrando no ministério. Sabe por quê? Porque é no ministério que você vai ser confrontado. Eu sei que os amém diminui, mas é no ministério que você vai ser confrontado em andar em amor, em cumprir horário, não chegar atrasado, ter uma vida de oração, ter uma vida de santidade. Às vezes eu acho que é por isso que muito crente não quer se envolver em nada, porque assim eu tô livre. Mas deixa eu te falar uma coisa, os homens não estão nem aí para o seu crescimento. O seu pastor está, a liderança está, entenda o que eu quero dizer. Mas Deus confiou um dom, algo poderoso sobre a sua vida, e é para você exercer ele. Porque senão você vai chegar diante de Jesus, você vai estar salvo. Mas ele vai dizer assim, por que você não fez aquilo que eu chamei você para fazer? Mas Senhor, eu gravei um CD. Eu não disse para você gravar CD, homem. Mas Senhor, eu servi... Não, eu não falei isso. Por que você não serviu lá onde existia uma necessidade? Por exemplo, tem pessoa... a gente tem um ministério de louvor. Tem muita gente que ainda tem o dom de cantar, de tocar alguma coisa, mas está no banco. Não, mas eu fui chamado para ser pastor, presidente de uma igreja. Você nunca vai ser quando você não se submeter a padrões menores. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. É o que diz a palavra, querido. Mas, pastor, eu não canto nem no banheiro, porque o meu banheiro é de boxe e pode rachar o vidro no meio. Pode rachar. Pastor, eu não toco nada porque meus dedos são tão grossos que quando eu boto na casa, ele pega três linhas ao mesmo tempo. Três cordas pega ao mesmo tempo. Mas tem um ministério ali do som. Vini é o líder do ministério do som. Entendeu? Tem ministério de enrolar fio. Tem ministério de guardar instrumentos. Tem ministério do diaconato. Estava falando com esses lindão aqui atrás agora. Não, mas eu não posso ser do diaconato. Fui chamado para ser um evangelista. Melhor ministério que existe. Um dos melhores. Pega a pessoa na porta, já dá um abraço ali. Ó. Ama as pessoas. Limpa banheiro. Olha só que bênção. Maior é aquele que serve, querido. Eu falei lá na reunião da TAI, eu falei para eles assim, Jesus chegou e Jesus, ele é a referência de liderança. E Jesus chegou e disse para os discípulos, quem é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? De fato, o maior é aquele que está à mesa, mas eu, porém, vos digo, o maior é aquele que serve. E ele diz assim, eu sou um desses, eu que sirvo. E eu disse lá para todo mundo, eu disse assim, esse é o verdadeiro líder, aquele que não manda fazer, mas aquele que faz por exemplo e depois mostra por exemplo. Foi isso que Jesus fez. Posso ouvir um amém aí? Aleluia! E eu queria dizer para vocês que tem vaga. Tem vaga. Tem vaga. Você fazendo isso, você começa a criar raízes. É ou não é verdade? Você começa a criar raízes. Aleluia. Você pode ficar de pé, a banda já pode subir.